Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que o Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, possa lhes dar uma semana abençoada, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao canal da Igreja Apostólica Santuário. Eu sou o pastor Walter. Eu venho nesse dia trazer mais uma reflexão para o coração de todos vocês que gostam desse canal, tá bom, pessoal? Você que gosta desse conteúdo, né? Compartilhe com seus amigos, deixe o seu like, até se inscreva, pessoal, para que outras pessoas venham ser alcançadas pela verdade da palavra de Deus, pessoal. Pessoal, nós temos visto hoje e temos vivido, melhor dizendo, um tempo de confusão muito grande, pessoal, né? Em todas as mídias, tanto televisiva, rádio, internet, nós temos visto pessoas falando, né, de Deus, até mesmo da Bíblia, mas você vê que é simplesmente por engajamento, por vários motivos, né, pessoal? Mas graças a Deus, Deus nos deu esse espaço para que nós possamos meditar naquilo que é, né, importantíssimo para a nossa vida eterna, pessoal, para a nossa salvação, para que nós possamos passar a eternidade do lado do nosso Criador, pessoal. Então, né, ore a Deus, fale com Deus para que Deus te mostre a verdade, pessoal, porque nem tudo que está sendo falado na rádio, na televisão e na internet, no nome de Deus, Deus aprova, gente. Deus aprova, tá bom, pessoal? Porque em Apocalipse diz que aquele que, né, acrescentar ou tirar, né, algo desse livro, pessoal, receberá as pragas que estão contidas nele, pessoal. Então a gente tem que estar atento, tá bom? Vamos ficar com a palavra de Deus, somente com a palavra de Deus, porque ela é suficiente, pessoal, para nos limpar, para nos orientar, né, pessoal, para nos corrigir, né, para nos dar direção para a vitória. Amém, pessoal? Dia 28, agora domingo, pessoal, eu convido a todos vocês a estarem comigo, tá bom, pessoal? Às 19 horas, eu estarei presente, pastor Walter, com todos vocês, para cultuar com vocês, para louvarmos ao Senhor, nosso Deus, e para nos aprofundarmos mais naquilo que são os princípios, né, elementares da fé cristã, aquilo que norteia a fé daquele que, né, se decidiu andar com Deus, ter vida com Deus, como muitos dos nossos irmãos patriarcas se decidiram, né, pessoal, no passado. Pessoal, eu disse aqui que existem muitas pessoas ditadoras, narcisistas, psicopatas, pessoal, desprovidas de emoções e empatias, amor, sentimento, estão no púlpito se passando por pastores, pessoal. Então, né, o pastor, a mulher do pastor, seja lá apóstolo ou bispo, seja lá o título que essa pessoa tem, ela tem que ter, né, pessoal, empatia, ela tem que sentir a dor da ovelha, do próximo, né, pessoal, e, né, dar uma atenção, né, pessoal, procurar ser realista, né, pessoal, e não procurar simplesmente engajamento, né, procurar, né, glória, né, porque a glória e o poder e a majestade foi entregue ao nosso Senhor Jesus. Ele disse, pessoal, que todo o poder foi dado a Ele nos céus e na terra, tá bom, pessoal? Então, o nosso amor tem que ser dado a Ele, o nosso carinho, a nossa atenção, né, pessoal? É claro que nós devemos respeitar as autoridades constituídas, como já disse nos outros vídeos, pessoal. Se você não assistiu ainda, não perca, se inscreva, para que você receba as notificações de todos os vídeos que nós temos postado aqui no canal, pessoal, da Igreja Apostólica Santuária. Pessoal, aliás, deixa eu dar o endereço para que você não se esqueça de estar aqui comigo, pessoal. Rua Força Popular, número 157, na Vila Nascente, Grajaú, tá bom, pessoal?
convide alguém, traga seu esposo, sua esposa, seus filhos, traga quem você quiser, pessoal, que você, né, ama, que você tem do seu lado, porque Deus, Ele garante, tá bom, pessoal, a cura, a transformação, as portas de emprego abertas, tá bom, pessoal? Deus, Ele continua o mesmo, hoje, amanhã, e será o mesmo eternamente, pessoal. Um Deus bom, um Deus compassivo, um Deus zeloso que cuida muito bem dos seus, tá bom, pessoal? Pessoal, eu quero ler aqui, a minha Bíblia está aberta, eu estou aqui na nossa igreja, pessoal, no livro de 1 Samuel, pessoal, no capítulo 2, pessoal, no versículo 6, pessoal, para nossa meditação, tá bom, pessoal? Diz assim a palavra do nosso Deus: o Senhor mata e preserva a vida, Ele faz descer a sepultura e dela resgata. Então, pessoal, o poder da vida e da morte está nas mãos do Senhor, né, pessoal? A morte, ela entrou, né, pessoal? Porque havia uma regra, havia um princípio, pessoal, de que, né, aquele fruto que era proibido, pessoal, né, se o homem e a mulher tocassem, pessoal, eles seriam punidos por aquilo, porque aquilo não lhes pertencia. Então, pessoal, a morte entrou no mundo pela desobediência, pelo pecado, pela rebeldia do coração do homem, né, pessoal? Que deu ouvidos à serpente, a qual Satanás estava ali escondido, pessoal, né? Satanás, ele sempre se esconde atrás de algo belo, através de algo bonito, para, né, seduzir a mim, a você, a todos os seres humanos, pessoal. Mas nós temos que ficar atentos àquilo que Deus nos fala. Então, pessoal, a palavra de Deus diz que Ele mata e preserva a vida, Ele faz descer a sepultura e dela resgata, pessoal. Então, pessoal, o ser humano, ele desce a sepultura sim, por causa, né, dessa regra que Deus tinha instituído, mas Ele está falando aqui que Ele mesmo resgata, pessoal, a pessoa da sepultura. A sepultura não é o fim para aquele que ama a Deus, para aquele que se dispõe a andar com Ele, a ter intimidade íntima e verdadeira com Deus, pessoal, né? Hoje nós temos visto tantas pessoas zombando da Bíblia, né? Zombando da igreja de Deus, dizendo que a Bíblia tem que ser modificada, dizendo que nós não precisamos de igreja para sermos servos de Deus, para termos comunhão com Deus. Pessoal, a igreja é um lugar, pessoal, onde nós, né, nos reunimos, pessoal, como mandamento de Deus, sim, obviamente, a Bíblia nos prova isso, para que nós possamos, né, aumentar a fé do outro, pessoal, um apoiar ao outro. Eu, como pastor aqui, muitos que vêm aqui, pessoal, na nossa congregação, eles me ajudam na fé, pessoal, com seus testemunhos, né, pessoal? E eu também apoio eles com o meu testemunho, pessoal. Estudamos a Bíblia junto, adoramos ao Senhor junto, né, pessoal? Tomamos aqui o nosso lanche juntos, em todos os cultos, pessoal. Deus não tem deixado faltar, né? Seja lá um suco, um refrigerante, um chá para a gente tomar após o culto. E assim nós nos fortalecemos uns aos outros, pessoal, né? Como irmãos. Por quê, né? Dizer, não, eu não vou para a igreja porque, né, não precisa de igreja, né, pessoal? Eu acho até uma falta de entendimento, uma falta de inteligência da pessoa, pessoal. Querer servir a Deus sozinho, solitariamente, pessoal. Então, a Bíblia fala que Deus, Ele resgata a pessoa da sepultura, pessoal. Para Deus, pessoal, a morte, para aquele que serve a Deus, para aquele que anda com Deus, tem comunhão com Deus, com a sua noiva, que é a igreja, pessoal, a morte é simplesmente um sono sem sonho, pessoal. E quando Jesus voltar, pessoal, quando Jesus voltar nas nuvens, nós, pessoal, que cremos
que partilhamos da confiança na palavra de Deus, pessoal, subiremos juntos, seremos ressuscitados da sepultura, pessoal. Ele diz aqui, ó, levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar com os príncipes e lhes dá lugar de honra, pessoal. Então Deus, ele levanta o necessitado. Amém, pessoal? Do monte de cinza e faz sentar no lugar de honra, pessoal. Então Deus, ele quer honrar você. Ele quer te levantar. Como ele me levantou um dia, pessoal. Eu vivia prostrado, deprimido, triste, pessoal, nervoso, cheio de ódio, cheio de mágoa, de ressentimento. Deus me tirou dessa situação, pessoal. Ele quer tirar você também. Mas não existe mágica, pessoal. Não existe sal grosso, água, não existe pulseira, rosa, não existe amuletos, pessoal, que vai te levantar. Mas sim o seu relacionamento com o corpo de Cristo, que é a igreja, e com a sua palavra, pessoal, né? E a Bíblia diz, pessoal, pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo, pessoal. Os alicerces da terra foi Deus quem colocou, pessoal, né? O planeta, o mundo é do Senhor, nosso Deus, pessoal. Venha ser dele também, pessoal. Venha fazer parte do reino de Deus. Eu, pastor Walter, quero te atender, quero te dar um abraço. Venha estar comigo, pessoal, no próximo domingo, dia 28, às 19 horas, pessoal. Eu conto com todos vocês, pessoal. Que Deus os abençoe, né? Que abra as portas, que te dê saúde, te dê alegria, te dê paz, pessoal. Mas tome uma atitude. Venha estar conosco no próximo domingo, em nome do Senhor Jesus, pessoal.